Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. Este grupo que tem feito assim, Senhor, ao longo do tempo, Senhor, dos meses e dos anos, Senhor. Grupos como este, Senhor, esparramados, Senhor, nos porões, Senhor, nos cantos e recantos do planeta, Senhor. Estão aí buscando, Senhor, invocando aquele velho e antiquado evangelho, Senhor. Os velhos e antiquados hinos, Senhor, mas aquela palavra original, Senhor, limpa e cristalina, conforme o teu apóstolo Paulo falou dela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque não somos dignos, Senhor, muito menos eu de estar num lugar como este, Senhor. Abençoa as pessoas que estão aqui, que vieram buscar certamente algo, Senhor, com sinceridade, com honestidade de coração, Senhor. Mas outros também que possam estar pela internet, Senhor, que o Senhor possa dar segundo o coração de cada um, Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Se estas almas estão pedindo algo, Senhor, então o Senhor certamente as socorrerá, mesmo a despeito de minhas falhas, de minha incapacidade, de minha falta de condição. O Senhor sabe que nós estamos vendo e convivendo com o mundo caindo aos pedaços, Senhor, em todos os aspectos, Senhor, em todos os setores dos sistemas humanos, das instituições humanas, Senhor, inclusive mesmo o mundo religioso, Senhor, caindo aos pedaços. Mas o Senhor tem estado aqui resgatando e sustentando o teu povo, Senhor, aquelas almas que têm fome e sede de justiça, Senhor. Então pedimos que o Senhor aceite os cânticos cantados, os instrumentos tocados, Senhor, e agora continue tomando este ambiente, Senhor, no poder e no controle do Teu Espírito Santo. Continue tomando este ambiente, Senhor. Senhor, unja os corações que vão ouvir, Senhor, porque se eu falhar num ponto, Senhor, se eu for além ou ficar aquém, o Teu Espírito Santo levar exatamente, Senhor, levará a Tua palavra na exata medida do Teu querer. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Mais uma noite, de certa forma, igual às demais, mas, de certa forma, diferente das demais, né? Igual porque nós não temos, felizmente, não temos um evangelho novo, um evangelho diferente daquele evangelho de 2000 anos atrás, né? Felizmente, nesse ponto, nossas reuniões serão sempre iguais. Eu costumo dizer isto com muita segurança, né? Fala-se de uma Bíblia com muitos livros, 66 livros, não é? Muitos capítulos, muitos versículos, mas na verdade nós sabemos que essa mesma Bíblia estabelece e fala que só há uma palavra de Deus. Não tem duas, não há três, não há quatro, não há 10. A somatória de tudo isto, do velho livro, do velho e abandonado livro negro que fica aí nos cantos das casas, ele significa a única palavra de Deus, né? Assim como falamos das mensagens do profeta de Deus, né, muitos livrinhos, muitos sermões, mas na verdade nós só temos uma única mensagem, porque é a mesma e velha e antiquada Bíblia de Deus. Então, nesse ponto, nós não temos diferença em nenhuma das nossas reuniões, mas há situações que as diferenças se apresentam, né? Especialmente as visitas. Rapaz, amigo do Henrique, né, que eu ouvi, mas já não decorei o nome, Ediele, né? Então é quase o Ediel, né? O Ediele, né? Os irmãos de Três Corações, ali estão eles. Pastor Vicente de volta, irmão Antônio, com a sua mulher, companheira, que já esqueci o nome. Teve em Três Corações um tempo desses atrás, né? Lembro de tê-la ouvido dizer, não sei se ela vai se lembrar, ela esteve lá e disse: olha, isso aí que vocês estão falando era aquele evangelho que o meu velho pai pregava. Não era isso? Eu esqueci o nome da irmã, como é que é? Sara, irmã Sara, né? Então, e aí lá a irmã Andréia com a mamãe, que também eu demoro para guardar o nome, viu, minha irmã? Eu já me esqueci. Heloísa e a Mauri. Então, hoje mais uma novidade, está aí o André, Deus o abençoe, né? E sabe que o papai com a mamãe não estão aí de trás das câmeras e acompanhando o André, o Henrique, né? Enfim,
E nós de sempre, né? Este pequeno grupo que tem estado aí apaixonado por essa coisa que se chama Palavra de Deus, né? Não apaixonado por igreja. Eu achei tão bom ouvir o Mauri colocando estas coisas. Olha aí, chegando mais gente. Irmão Diego, né? Deus o abençoe. Mais o nosso irmão de Alfenas. Que maravilha. Cadê o pastor Luiz? Sabe que ele recebeu? Passei um convite para ele lá. Não sei se ele recebeu, viu? Recebeu, né? Pode ser até que ele se conecte, que eu não sei. Mas, enfim, aqui estamos nós com estas novidades, né? Com esta alegria de coração. Mas eu dizia que alegria em ouvir a irmã Mauri falando uma coisa que pouca gente consegue dizer isso com liberdade hoje, né? Nós não precisamos, não devemos sequer buscar um vínculo com uma placa de igreja, com uma denominação, com um nome, né? Nós temos que ter o vínculo com a velha Bíblia de Deus, com o velho Evangelho do apóstolo Paulo. Lá em Jacutinga, uma moça daquela no hotel, vendo as irmãs, os cabelos, as roupas, né? Os cabelos longos, e aquela coisa toda, aquela irmã, aquela moça lá, perguntou, mas de que igreja vocês são? Eu falei para ela, da mesma igreja de João, de Paulo, de Pedro, de Filipe. Qual que é a igreja que eles iam? Você responde? Eu falei para ela, você sabe qual que era? Aí ela falou assim, é de Jesus Cristo. Eu falei, então, é nessa aí. Mas, na verdade, ela não queria essa resposta, né? Porque, infelizmente, hoje quando pessoas que se dizem evangélicas, né? Se dizem cristãs, quando se encontram, provavelmente uma das primeiras perguntas, de que igreja que você é? Que placa que é a sua igreja? Qual que é o nome da sua igreja? Nós vamos falar disso aqui um pouco hoje, viu? Quando vamos começar as 70 semanas de Daniel, que teremos que fazer um exame das 3 Babilônias. Nós vamos ver que Nimrod, lá em Gênesis, já começou a querer construir um nome para a igreja dele. A Babilônia da Torre de Babel, né? Nós vamos ver isso aí. Essa coisa de ter um nome, tem que ter um nome. De que igreja que você é? Que coisa terrível. Essa história de nome de placas de igreja começa só no século III, só no 325, no Concílio de Nicéia, né? Quando o imperador romano assumiu, de certa forma, o controle dos leigos da igreja. Então ele começou ali a primeira denominação que a história conhece, que é a própria Igreja Católica Apostólica Romana, né? E depois dela foram vindo outros. Mas até o 3º século, nunca ninguém ouviu falar nessa história. Não existe isso, nem na história, nem na Bíblia. E nós temos a alegria de dizer que nós pertencemos a esse grupo, como o irmão Amaury, que nós estamos nem um pouco vinculados ou envolvidos com placas de igreja e com nomes e coisas assim, porque percebemos e temos aprendido que Deus não está nessa história, né? De denominação, de sistema religioso. Deus está no povo dele, né? Na palavra dele. Os irmãos sabem, e nós estamos, senhor diretor e senhora diretora, estamos no ar direitinho? Rádio Princípios e o vídeo Princípios, esse vídeo agora está ganhando nome. Então temos que saudar os irmãos que estão aí de trás da câmera, né? Terça-feira passada vimos aí uma coisa diferente, né? Mais cerca de 50 pessoas ou mais acompanhando. Tinha muito mais gente do lado de lá das câmeras do que do lado de cá, né? E Deus sabe o porquê que isso tem acontecido, né? Um lugarzinho como este, um povinho como este, um grupinho assim, mas Deus tem alguma coisa, Ele tem tido, né? Porque há pessoas que têm deixado os seus testemunhos, têm registrado aí nos grupos aí da Rádio Princípios, e por aí afora deixado os seus testemunhos de agradecimento, de oração contínua, né? Essas pessoas, eu tenho percebido, eu fiquei pensando um dia desse, viu, irmã Tia Naná e os irmãos que estão aí no grupo aí da Rádio Princípios, eu fiquei pensando, Senhor, até quando esse povo vai aguentar, hein? Falar, bom dia com Jesus, boa noite com Jesus, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Quem está precisando de oração, ore por mim. E é o dia inteiro falando, pensando, falando e cantando e ouvindo cânticos da palavra de Deus. Isso até parece Davi dizendo, Senhor, eu medito na sua lei de dia e de noite. Está escrito isso?
O mundo religioso não quer isso, não. O mundo de hoje não quer isso. Isso é fanatismo, isso é absurdo, porque eles querem que o culto, a reunião termine login, porque é mais gostoso antes da reunião e depois da reunião do que durante. Mais gostoso porque tem tanta coisa, vamos tomar um lanche, vamos conversar outras coisas, né? Mas há um povo na terra, aqui, ali e acolá, na África, na Ásia, nesses buracos do planeta, que ama muito mais do que o antes e o depois, ama o durante a palavra de Deus. Que coisa. Continua isso. São poucos, né? Mas são os remanescentes de Deus, né? Nós estamos aí então pela página www.princípios.varginha.br, essa página que está levando esse evangelho e de repente sendo útil para irmãos que depois da reunião aí acabam uns comunicando. Quem puder comunicar é sempre bom. Estamos com problema aí na recepção de comunicação, nem todas as comunicações estão chegando, ainda não conseguimos corrigir, nem não sabemos o que está acontecendo. Mas não importa tanto também essa coisa de comunicar. O importante é participarem e serem abençoados. Isso é o que mais conta, né? Como sempre dizemos, não estamos atrás de audiência nem nada. Queremos almas com fome e sede de justiça. Almas que amem o verdadeiro e antiquado Evangelho de Deus. Almas que amem aqueles antiquados, porém edificantes e maravilhosos hinos, do tipo que a Rádio Princípios tem posto aí, né? Para que vocês possam ouvir e desfrutar de tudo isso. E estou lá com mais uns 6 ou 8 CDs, só não tem tempo para eu conseguir trabalhar e editar, né? Coisas lá de antigamente, mas coisas muito gostosas, né? Mas logo serão inseridas aí na Rádio Princípios. Os irmãos sabem, a Rádio Princípios tem aí a pregação todo dia às 8 horas da manhã, né? Quem puder sintonizar, é web rádio, é rádio de internet, né? Então quem puder sintonizar através de um computador nessa página, de um PC ou no seu celular, lá na página da rádio, explica direitinho como é que se faz para... Hoje um irmão me perguntava por telefone, como é que se faz para baixar o softwarezinho, para ouvir a rádio, inclusive as pregações e até vídeo, pelo telefone celular, né? Quem quiser, é só entrar lá na página, www.princípios.varginha.br, né? E 24 horas, hinos, salmos, provérbios, logo vão entrar Eclesiastes, né? E coisas só Bíblia de Deus. Que Deus possa nos abençoar, né? Nós estamos, os irmãos sabem, nós estamos numa jornada aí originada em Apocalipse, né? Mas de dentro de Apocalipse, estamos no meio daquilo que temos chamado, estava agora mesmo no vídeo, de matemática de Deus. Nós sabemos que quem não conhece a matemática de Deus vai passar muita falta. Falta-lhe muita coisa, porque a matemática de Deus é uma coisa maravilhosa. Aliás, Deus, Ele é o Senhor das leis físico-matemáticas, as leis naturais, né? As leis naturais, as leis matemáticas. E Ele tem a matemática dele. O livro de Apocalipse, eu repito, é o foco dos números de Deus, da numerologia de Deus. Os irmãos sabem, nós passamos... Eu estava vendo em casa um dia desses, nós já devemos estar com 15 ou 20 sábados só dentro da sequência desses temas aí de Apocalipse, matemática de Deus. Nós viemos aí uns 3 sábados dentro da matemática de Deus, nós estamos no 70, o número 70, né? E dos 70, nós ficamos aí uns 3 sábados falando sobre o quê? Quem se lembra? Hein? 70 anos de cativeiro babilônico, né? Aí está o número 70. Por que será 70, né? Porque será, lembra lá, 70 discípulos enviados por Jesus, 70 varões enviados por Moisés. Por que será? Coincidência? Não é não. Não é não. É uma pena que as religiões pouco ensinam da Bíblia, mas não há coincidência na Bíblia. Não há uma vírgula sobrando e nem passando na Bíblia de Deus, não é?
passa os céus, passam a terra, passa o universo, mas da minha palavra não passa um tio. E acabou, né? Então, 70, nós passamos por ele, 70 semanas, 70 anos do cativeiro. Agora, em seguida do cativeiro babilônico, dos 70 anos, né? Nós, então, vamos ver lá no livro próprio de Daniel, nós vamos começar hoje uma outra jornada que, quando eu estava anotando e fazendo coisas, eu fiquei um pouco desesperado. Falei, meu Deus, eu não dou conta disso. O que eu faço? O profeta de Deus, ele próprio pregou 3 dias, 3 mensagens sobre as 70 semanas, as instruções de Gabriel a Daniel, logo no comecinho ali, o livro de Daniel fala, né? Depois o propósito sextuplo, o anjo Gabriel, quando esteve com Daniel, apresentou 6 coisas que ele queria passar para Daniel, todas relativas ao povo de Daniel, que era o povo judeu, né? E por fim, vem então as 70 semanas de Daniel. Os irmãos vão ver que as 70, um estudo como esse, irmãos, eu queria muito, e eu peço muito que os irmãos orem, para que Deus me ajude, para que eu pregue menos e estude mais. Eu queria seguir aqui estas coisas, porque uma reflexão sobre as 70 semanas de Daniel é uma coisa que você tem que... Seria bom se eu tivesse um quadro aí, né? Um quadro, uma lousa, um quadro negro, como o profeta fazia e como outras pessoas faziam, né? Na verdade, eu não me vejo, nunca me vi como pregador, mas eu gosto, não sei se eu creio que seja alguma coisa que vem de Deus, né? Que vem do berço, né? Eu fico feliz quando Deus me permite ensinar as pessoas, né? Por isso, desde garoto já vinha mexendo com esse negócio de ensinar. Mesmo sem saber direito, já pensava em ensinar, mas não era por mim, né? Não era por mim, ensinando em outras áreas, aí, professor em outras áreas. Agora Deus me põe aqui nesse campo aqui. Então, um pregador prega uma mensagem inspirada, baseado num versículo, e aquilo é evangelístico, o profeta de Deus fala isso, né? E aquilo tem um propósito. Mas o ensinamento da palavra de Deus, a pregação, ela tem um propósito evangelístico, de unção, né? Para buscar a conversão das pessoas, a sensibilização das pessoas, né? Ela tem um fundo mais evangelístico. Já os ensinamentos, diz o profeta, e a Bíblia fala, e o quinto de Efésios fala, não é isso? Deus deu uns para apóstolos, quem se lembra? Capítulo 4. Outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, que são ensinadores, e outros para evangelistas, para a edificação, para o crescimento, né? da igreja dele. Então nós sabemos que essa conduta de ensinar, de meditar, de ensinar, de estudar, ela já tem um propósito que vai um pouco mais do que o evangelismo. Ela tem um propósito de fixação, de amadurecimento da lavoura para ser colhida. Sabiam disso? Sabia que nós não estamos no tempo da lavoura crescer muito mais? Sabe disso. Qualquer homem do campo sabe disso. Planta-se a lavoura e tal, e os pés vão crescendo e tal, mas chega um tempo que já não é mais tempo de plantar, já não dá mais para plantar, não é assim que é o tempo? Já é tempo do quê? Agora é tempo de amadurecer as espigas, tempo de sol quente, pesado, de dureza, de dificuldade para os grãos, amadurecer as espigas, para que possa vir o fazendeiro, o grande fazendeiro, colher os grãos maduros. E ele diz que ele colhe o trigo para o celeiro dele, mas ele pega e colhe a palha que ajudou o trigo a crescer, reúne ela e joga fora. Terrível isso, né? A palha não herda o mesmo celeiro que o trigo, por motivos óbvios, apesar de estar juntinho com o trigo, né? O joio, temos falado disso, o joio recebe a chuva, o sol e as bênçãos de Deus, e agradece, chora e canta e louva a Deus, porque a chuva faz ele crescer, abençoa ele, dá aumento do salário, etc. Mas o que Jesus falou? Deixa crescer o joio, porque quando ele cresce, o joio é cortado, amarrado e jogado fora, mas o trigo é levado junto para o celeiro de Deus.
Não é isso? Eu estou falando de mim, eu estou inventando isso, irmão Diego? Ou está na Bíblia de Deus isso? Está na Bíblia de Deus, né? Então nós estamos, quando nós começamos a refletir sobre 70 semanas de Daniel, irmãos, eu planejei e coloquei ali, os irmãos devem ter visto, não puseram, ali está, a matemática de Deus, as 70 semanas de Daniel, as religiões pisoteando o lugar sagrado de Deus, e eu pus ali, eles não puseram, introdução. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre isso. Terrível dizer um negócio desse, né? Mas Jesus já dizia isso. Religiões pisoteando o lugar sagrado de Deus. Pisotear é humilhar, é espezinhar, né? Não foram os romanos incrédulos que pisotearam numa primeira fase Jesus Cristo, não. Não foram os incrédulos, não foram os mundanos. Quem foram eles? Quem diz assim, solta-nos o ladrão Barrabás e cospe na cara desse chamada palavra de Deus encarnada, desses malucos da palavra de Deus, do profeta de Nazaré. Quem que fez isso? Os religiosos. Os religiosos. É terrível, é difícil dizer isso, mas fariseus, saduceus, essênios, alexandrinos, herodianos, eram as placas de igrejas que tinham a Bíblia, os mesmos pergaminhos, os mesmos Isaías, Jeremias, tudo embaixo do braço, falando do profeta de Nazaré, Jesus que viria. Quando o profeta se apresenta, eles cospem na cara dele. Essa história foi lá, essa história se repete ao longo das eras, né? A gente percebe isso. Por isso, irmãos, que nós vamos fazer uma introdução, os irmãos vão ver, meio que um passeio pela história da Bíblia, já conhecido de alguns, um passeio pela história da Bíblia, mostrando que a questão das 70 semanas de Daniel, apesar de ela estar ligada exclusivamente aos judeus, desde da ordem de Ciro, autorizando os judeus saírem da Pérsia e voltar para Jerusalém, começa lá na ordem de Ciro, nós vamos ver isso em Daniel, e isso vem e atravessa séculos, atravessa por aqui, e vai até a grande tribulação, até a última semana, a metade da última semana só que falta, o resto tudo já passou, falta muito pouca coisa, meio minuto para meia-noite, a ciência sabe disso, né? O mundo sabe disso, o clima sabe disso, os governos corruptos e quebrados e desgraçados sabem disso, as autoridades esfrangalhadas, incapazes de combater a criminalidade, os males, sabem disso. Sabem, mas não comentam, não sabem o que fazer. O clima sabe disso, a educação sabe disso, as igrejas sabem disso, né? Pessoas, como eu dizia, querem sair da igreja correndo, terminar o pregador, acaba logo sair, porque você não sabe, eu tenho uma partida de futebol muito gostosa para assistir lá, ou eu tenho uma luta de UFC, ou eu sei lá o que eu tenho, né? Quando não é outras coisas, tem que ir na praça, tem que ir não sei aonde, né? É assim que é, você sabe disso. Então, irmãos, nós temos que conhecer, eu tenho que resgatar com os irmãos essa história da Babilônia. As 3 Babilônias da Bíblia, que é uma só, é um espírito religioso só, lá de Nimrod, a Babilônia de Gênesis, a Babilônia de Nabucodonosor, para onde foi o cativeiro, e depois, essas são Babilônias políticas, né? Político-religiosas, e a terceira Babilônia, que começou no Concílio de Nicéia, que aí Babilônia, o diabo muda de roupa, né? Nimrod, Nabucodonosor, no meio da Bíblia, ele tem um foco político, de império babilônico, o império de Babel, lá em Gênesis. Mas o diabo sabe que se ele continuasse com essa ideia de império político, imperador, governador, ele sabe que ele não ia conseguir o que ele precisava conseguir. Então, quando chega no 3º século depois de Jesus Cristo, ele veste uma roupa, ele tira a roupa de imperador, rei, etc., e aí ele veste uma roupa do que, irmãos? De religião. Porque aí ele permite, através de Constantino, fundar a primeira placa de igreja que o planeta conheceu em termos de denominação. Os concílios ecumênicos, né? E aí ele vem de lá para cá, a terceira Babilônia é um império religioso,
que tem a mãe, nós vamos ler aqui, Apocalipse 17, a mãe Babilônia e as filhas, Apocalipse fala. Coisa terrível, é sempre assim, para e passo. As duas vinhas, desde Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse, as duas vinhas seguem para e passo. Abel e Caim, ambos adoram a Deus, ambos fazem altar para Deus, ambos apresentam adoração a Deus, mas Deus diz: a do Caim eu não aceito, a do Abel eu aceito. Que coisa, né? A do Caim eu não aceito porque é uma religião. Vocês lembram o que a Bíblia fala que ele apresentou no altar? Flores, aquele altar bonito, lindo, cheio de mármores, como as igrejas de hoje são. É uma adoração formal, uma adoração feito nuvem de fumaça, não é? De beleza, de estética. Mas a de Caim foi um cordeiro que ele sangrou, matou e ofereceu sangue no altar. Deus disse: eu aceito a de Caim. E essa história de Caim e Abel começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Por conta desse espírito de Babilônia, e dentro desse espírito das Babilônias que nós vamos enxergar as 70 semanas de Daniel ali. Porque Daniel é o povo judeu. Daniel, o anjo Gabriel falou para ele que as 70 semanas se referia ao povo judeu. Aí a pergunta que vem: mas por que então nós vamos estudar ou refletir uma coisa? Vamos gastar aí uns 3 ou 4 final de semana para isso? Por que nós vamos estudar alguma coisa relativa ao povo judeu, já que o anjo Gabriel falou que essas 70 semanas diz respeito ao povo teu e à santa cidade, Daniel, a Jerusalém? Por quê? Por uma coisa muito simples. Porque a Bíblia de Deus fala, o profeta de Deus repetiu isso. Jesus disse: olhem para a figueira. Quando a figueira brotar, que as suas folhas saírem, que se vocês virem a figueira brotar novamente, prestem atenção, não passará essa geração antes que todas essas coisas que ele havia dito no capítulo 24 de Mateus, tudo acontecesse. E a figueira já brotou. A figueira brotou. As folhas da figueira já brotou. Hein? Quando que a figueira brotou agora para nós? 1948. Israel, a figueira. Jesus falou de Israel. O povo de Daniel, né? Israel, a ONU cria o Estado de Israel, né? Nós vamos ver também a festa das trombetas, Hitler, Mussolini e todo esse povo, e dá-lhe pressão nos judeus, e aperta e pressiona em Segunda Guerra. Vocês sabem tudo o que aconteceu, né? Com a Segunda Guerra. Para quê? A gente não sabe. O povo, os historiadores acham que é para a história. Não, é Deus por detrás disso. A Bíblia fala que é festa das trombetas. E o profeta fala: trombeta na Bíblia significa guerra. Reunir os exércitos. Para quê? Para mandar os judeus de volta para a terra deles. Porque o Estado, a figueira tinha brotado, eles têm que voltar, como eles já estão praticamente lá dentro. Por quê? Para Deus encerrar o tempo dos gentios. A plenitude dos gentios está agora a uns segundos para acabar com o Evangelho, tirar a igreja maravilhosa, a santa noivinha dele, a geração eleita, tirar daqui, arrebatá-la, levá-la para as bodas do Cordeiro e voltar para trabalhar com os judeus, que Paulo fala tanto, que estão lá dentro de Israel, esperando o Messias até hoje. Não Israel como um todo, né? Não Israel como um todo, mas lá, aqueles grupeiros que estão nos porões de Israel, sofrendo lá igualzinho nós sofremos aqui. Porque eles não conseguem conviver com a política, com a sujeirada. Aqueles judeus ortodoxos que saíram da Rússia, que saíram da Alemanha, que saíram aqui do Brasil, saíram da Argentina e foram de volta para esperar o Messias lá. Mas vamos ler a Bíblia de Deus para a gente dar sequência nisso? Os irmãos podiam ficar em pé se quiserem. Eu quero ler só, ali tem os versículos, mas os irmãos leiam comigo só o Daniel 9, 24 ao 27. Depois eu leio os outros com os irmãos em pé, sentados. Porque o Daniel 9, 24 e 27 fala exatamente das 70 semanas de Daniel, né? Vamos ver se acham. Daniel capítulo 9, versículos 24 e 27 é onde, ao finalzinho do livro de Daniel, onde o anjo Gabriel chega e fala
para Daniel sobre as 70 semanas. Eu fiz uma pergunta e não respondi. Nós temos que estudar as coisas de Deus para Israel, sabem por quê? Porque a figueira que é Israel, diz o profeta de Deus, é o relógio para nós. Deus não dá um relógio para os gentios. Presta atenção nisso. O relógio de que horas são as horas de Deus, o relógio do povo gentio é Israel. Que coisa maravilhosa. Por isso que nós temos que estudar as 70 semanas de Daniel. Vão ler? O anjo Gabriel falando com Daniel. Daniel, 70 semanas estão decretadas sobre quem, irmãos? Sobre o teu povo, Daniel. Os judeus. E eles estavam saindo dos 70 anos do cativeiro de Babilônia. E sobre o que, igreja? A tua santa cidade, sobre Jerusalém. Aí vem o sexto propósito. 6 propósitos. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, olha que maravilha, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Vejam vocês, 6 propósitos de Daniel, do anjo Gabriel para Daniel. Sabe e entende, diz Gabriel lá para o profeta Daniel, desde a saída da ordem, ele não fala aqui, mas é do imperador Ciro, para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, até o Messias, até quando Jesus viesse, haverá 7 semanas, na primeira etapa, 62 semanas na segunda etapa, são 69 semanas. E ruas e os muros serão reedificados, mas em tempos angustiosos. Aqui quando fala semanas, irmãos, são semanas de anos, diz a Bíblia. Lá em Levítico fala isso, Gênesis fala isso. Não é semana comum, é semanas de anos. Não é? Semanas de anos. 7 semanas significam 49 anos. 62 semanas são 400 e... Depois eu falo para os irmãos. Versículo 26. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Jesus foi cortado. Ele morreu depois das 62 semanas. E nada lhe subsistirá. E aí vem um outro príncipe. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que foi o general Tito nos anos 70. Depois que Jesus partiu. E o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade desta semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Os irmãos podem se sentar. Eu vou ler com os irmãos sentados os outros versículos, que são pequenos textos, para depois eu começar a minha introdução, em que nós não vamos entrar nas 70 semanas de Daniel diretamente. Nós vamos fazer um resumo das 3 Babilônias, para que os irmãos compreendam por que Deus estabelece 70 semanas de anos para os judeus. E todo mundo fica pensando, os judeus, mas na verdade Deus está querendo falar conosco através das 70 semanas de Daniel. Tanto que o profeta deste tempo pregou a mensagem 70 semanas de Daniel. Então, o apontamento de Deus é para os judeus, mas o reflexo é para o povo gentio, que somos nós. Nós, não todos nós, mas aqueles que realmente creem na palavra de Deus. Vejam como, todavia, nós teremos que compreender o sentido das 3 Babilônias na Bíblia. Essa religião chamada Babilônia. Só que a gente sabe que o nome dela na Bíblia é Babilônia, mas Babilônia significa confusão. Confusão religiosa. Um não entende o outro. Não é isso? Um não entende o outro. Não, a minha igreja é melhor do que a sua. Não, a minha é melhor. Não, a minha que é melhor. Não, a minha é muito maior. A minha tem mais gente. A minha tem um coral melhor. Confusão religiosa.
Babilônia significa isso. No começo, em Gênesis, no meio, Nabucodonosor, e no fim da Bíblia. Esse bicho chamado religião babilônica está para e passo nos pés, nos calcanhares da igreja de Jesus Cristo. Deus tinha falado lá no Éden para a serpente, para a mulher que representa a igreja. A serpente vai ficar no seu calcanhar o tempo todo. Mas tem uma coisa, ela vai ficar no calcanhar da minha igreja, mas a semente da mulher vai pisotear a cabeça da serpente. Oh, meu Deus! A serpente vai ficar na nosso calcanhar. Sabiam disso? A serpente é quem? É Satanás. Por que a serpente no nosso calcanhar? Por que não é na ponta do dedão, xará? Que coisa, irmãos! Isaías 45:7. Até o mal Deus põe a favor de fazer o benefício para os filhos de Deus. Deus põe Satanás para cumprir uma missão, mesmo que ele não queira, mesmo que seja de forma indireta, faz com que ele de alguma forma faça cumprir a palavra de Deus. Porque quando Satanás vem por detrás, no calcanhar dos filhos de Deus, lá do Éden prometido, sabe essas lutas do dia a dia, de família, de casa, de irmãos, e problema disso, e problema daquilo, e doença, e não raro, filhos de Deus, e não os ricaços, aí não são essas pessoas das igrejas ricas, e esse povo por aí não, povo simples e humilde, aquela luta, quanto mais você está próximo de Deus, mais problemas parece ter na vida da gente. Que coisa, isto aí é a serpente que está posta no calcanhar nosso, é a Babilônia, o espírito religioso da serpente, aferroando-nos por trás, porque ele é covarde, ele aferrou por trás, ele é enganoso. Se lembram de sábado? Revesti-vos do evangelho para livrar-vos, para que sejais livres do quê? Das ciladas dessa serpente covarde que fica ferroando por trás. Mas acontece que eu disse e repito, Deus falou também para ela, porém da barriga da mulher vou sair eu próprio, eu vou criar um corpo, vou entrar nele, vou me fazer carne e vou pisar na cabeça dessa serpente. Aí vai ser o adeus da terceira Babilônia religiosa, agora no Apocalipse. Vamos ler sobre a Babilônia religiosa, o que vai ser o fim dela agora? Babilônia religiosa, irmãos, é o mundo, é o sistema religioso que aí está. O mesmo sistema religioso que matou a palavra viva, ele está enfrentando, rejeitando, recusando e pisoteando o lugar sagrado de Deus no século XX. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso? Como é indigno um homem, indigno. Homens não precisa ser nem estar aqui nessa mensagem, essa coisa não. Qualquer pessoa de mais idade. Irmão falando do velho pai que pregava aquele evangelho, naquele tempo atrás, vamos pensar em 30 anos atrás, ou 40, não sei, em torno disso. Vai para as igrejas, pega aqueles irmãos de 40 anos atrás, tragam-nos para ir nas igrejas onde eles frequentavam, eles vão chegar lá e vão sair desesperados e correndo. O que está acontecendo aqui? O que acontece com as suas roupas, com seus hinos? Isso virou funk, virou isso, virou aquilo, você sabe o que eu quero falar. Essas religiões estão pisoteando o lugar sagrado de Deus. Em nome de Deus, matam a palavra de Deus. Porque fariseus, saduceus, essênios, alexandrinos, os que mataram Jesus, não fizeram aquilo em nome do diabo, fizeram em nome de Moisés. Ou tal Jesus, nós temos por pai Abraão. Não é assim que ele dizia? Abraão é o nosso pai. E no entanto, esses que se diziam filhos de Abraão, mataram a semente de Abraão. Fizeram isso lá e continuam fazendo isso aqui. Mas Deus tem a verdadeira semente de Abraão, mesmo no século XX, das vitrines, das modas, dos funks e dos rocks. Ele tem o povo dele. Ele nunca ficou sem as testemunhas dele. Ele nunca ficou sem os 7.000 no reino de Acabe com Jezabel. Estava todo mundo desviado, todas as igrejas detonadas. Mas ali Deus disse para eles: eu tenho 7.000 que não se ajoelham aos pés dessas modas, desse sistema religioso que está aí, que cantam hinos edificantes, que amam a minha palavra, que dão a vida por este evangelho. Eles são pressionados pelo grande sistema babilônico.
Mas deixem estar, leiam Apocalipse 17, que vocês vão ver o que eu vou fazer com a grande Babilônia, com a mãe meretriz e com as suas filhas, porque é a Bíblia que fala, não sou eu que falo. Está aqui está, Apocalipse 17, do 1 ao 6. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, isso já é grande tribulação, nós não vamos estar aqui, a noiva eleita de Jesus Cristo, a igreja eleita não vai estar aqui. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, Apocalipse 17, do 1 ao 6. O anjo chamou João, que estava arrebatado no espírito, e disse, mostrar-te-ei a condenação do que, igreja? Da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Em outro lugar a Bíblia fala, aqui mesmo, que muitas águas é sobre muitos povos. É o propósito da grande prostituta. É a maior igreja que tem mais gente do que todo mundo, somos maiores do que todos. Que está sentada sobre muitas águas, muita gente. Com a qual se prostituíram os reis da terra, os governantes, os presidentes, os governadores, todos os comandantes da terra. Se prostituíram espiritualmente, é claro. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da prostituição dela. Mas não é prostituição do corpo, de mulher, macho, fêmea. Prostituição espiritual. Mistura da palavra de Deus com a palavra do homem. Vejam vocês. Então ele me levou, João falando, o Espírito, me levou um espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia do que, irmãos? Nomes blasfemos, placas de igreja, uma mulher cheia de nomes blasfemos. Eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus tem isso como blasfêmia para ele. Eu falei, eu não deixei isto. O único nome que eu deixei para vocês, que está sobre todos os nomes, se chama o meu filho Jesus, o Cristo de Deus. Eu não deixei essas placas, eu não deixei essas coisas. Isso são nomes blasfemos que são transportados, carregados e expostos pela grande prostituta religiosa, prostituta espiritual, quer dizer o Apocalipse. Deus tem esses nomes como blasfêmias. Que coisa terrível. E que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, olha se não, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, o sistema romano, eu tenho que dizer isso, pérolas, preciosas pérolas, tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição espiritual, eu tenho que repetir. E na sua fonte estava escrito um nome simbólico. Qual que é o nome que estava escrito na fonte dela, igreja? A grande Babilônia. A grande Babilônia, que significa confusão religiosa. Que coisa! A grande Babilônia, mãe de quem, irmãos? Mãe das prostitutas. Essa grande prostituta tem filhas. É preciso que o sistema religioso diga quem são esses que estão aqui, porque a Bíblia fala que tem a mãe e a grande prostituta, aquela igreja esplendorosa, aquela Babilônia enorme, cheia disso, cheia daquilo, e cheia de riquezas e de ouro, etc. Mas ela tem filhas, prostitutas espirituais, que falam de Deus, cantam, vêm para a igreja, vai para os seus cultos, mas sai correndo para o clube de short, e vai para a igreja, e vai para a televisão, ver a novela não sei do que, e participar de toda a imundícia do sistema. Vivem junto com Deus e o diabo ao mesmo tempo, a prostituição espiritual. Vocês percebem isso, irmãos? A Bíblia que fala isso, não sou eu, né? A sua fonte estava escrito um nome simbólico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições espirituais. É claro que qualquer um sabe que não está falando de prostituição de zona boêmia, não é isso. E mãe das prostituições e das abominações da terra. Tudo quanto é abominação e sujeira que há na terra hoje, política suja, clima desgraçado, todo tipo de
destempero, educação, toda abominação decorre do desvirtuamento que a grande Babilônia, a mãe e as filhas fizeram com a palavra de Deus. Chegaram, levaram o mundo aonde está. Deixaram ele estar onde está. E hoje fica aí pondo placas e outdoors e diz assim: Deus salve Varginha, Jesus salve o Rio de Janeiro e não sei o que. Salve-te a ti mesmo, filhas prostitutas. Salve-te a ti mesmo, igreja. Por quê? Porque você, antes de fazer as placas e os outdoors, antes de se chamar de cristão, porque você não honra o nome de cristão com suas roupas, com seus cânticos, com os lugares aonde você vai, com os programas aonde você frequenta. Pare com esse falam de mim, mas o seu coração está longe de mim, diz Isaías, e Jesus repete lá na frente. Esse é o nível de religião. Fala de Deus, tem Bíblia, tem Isaías, tem Jeremias, Bíblia para lá, Bíblia para cá, movimentos, encontros e não sei o que. Falam de mim, mas o coração deles está longe de mim, porque a vida deles, o dia a dia deles, no serviço, na escola, prova o que eles são. Não é o que a pessoa fala que ela é, mas é o que ela pode apresentar como testemunho vivo da sua vida, é que mostra o que ela é. Deus não aceita o fala, o blá blá blá, a pregação fria e sem vida e sem nada. Ele quer vida vivida debaixo do poder do Espírito de Deus. Vida na igreja só não é essas pessoas que vêm para a igreja e põem roupa digna e não sei o que, mas vai lá para fora, shortinhos e roupas apertadas e não quer, deixa Deus aqui, parece que Deus só mora debaixo de um lugar, porque no serviço Deus não está, na rua não está, no supermercado não está, mas Deus tem a sua filha eleita, que o honra aqui dentro, aí no passeio, na rua, na Rádio Princípios, lá na praça, lá onde for, é ali eles têm que ver, essa mulher é diferente, esse homem é diferente, esses hinos são diferentes, esses cânticos são estranhos, esse povo é diferente, diferente não por eles, mas pelo Evangelho que os transforma pelo poder de Deus, um Deus que sabia dizer para eles, nem mesmo o século 20, nem as vitrines do século 20, nem os atrativos da moda, nem da televisão, nem de Hollywood serão capazes de vencer o amor que os meus filhos têm pela minha palavra do modelo de 2.000 anos atrás. Oh meu Deus amado, o meu povo não vai pisotear os meus lugares sagrados, o meu lugar sagrado, um lugar que é a palavra de Deus. Que coisa, vocês percebem isso, irmãos? Que coisa. Eu falei, eu estava lá no encontro, irmão Jamil. Onde vai ser o novo encontro? Irmão Jamil, não, irmão Jamiro. Que coisa. As igrejas para segurar o povo, para segurar os jovens. Hoje, até na mensagem tem tido esse negócio. Eles têm que montar programas. Você viu o irmão Jamil falar isso? Tem que fazer programaçãozinha, tem que fazer jogral, tem que fazer um negócio para depois do culto, tem que fazer um negócio para antes, fazer uma reunião, não sei o quê. Não é que você seja contra isso, mas há um espírito por detrás disso, que quer arranjar uma forma de dizer porque esse povo não está mais sendo tão atraído pela palavra como antes. Então vamos oferecer um programinha para eles, vamos oferecer um atrativo diferenciado. Olha, irmãos meus, no passado esse espírito começou devagar, sabe onde ele terminou? Nas prostituições cultuais do templo. Aquele povo naquela época, quando eles não conseguiam segurar o povo na igreja, eles ofereciam prostitutas. Agora eu estou falando de prostituição real, que ficavam do lado da igreja, aquelas pessoas poderem ter ânimo de ir. Olhem lá atrás, consulte a sua Bíblia. Prostituição cultural é quando as pessoas começam a descobrir, pastores, líderes, chefes de igreja percebem que o povo, que a Fórmula 1, que a UFC, que os programas de televisão estão atraindo mais do que a Bíblia, mais do que o Evangelho. Então eles arranjam um simulacro de UFC. Um dia desses eu estava vendo um negócio desse, não sei se viram. No fundo da igreja, depois do culto, tinha luta de UFC. Não sei quem, não me interessa saber. Tem, tá lá.
Pode não ser isso, pode não ser o UFC, mas esse povo, o povo das vitrines do século XX, dos atrativos do século XX, não são os chamados religiosos, chamados evangélicos, chamados sei lá o que, denominacionais ou o que for. Eles não são tão atraídos mais. Existem sim pessoas dentro, pessoas sinceras, honestas, que estão ali dentro gemendo e chorando. Meu Deus, o que há? Meu papai falava diferente disso, minha mamãe, por que está acontecendo isso? Tem almas gemendo que está ali, mas o sistema religioso está batendo palmas com a invasão do mundo, das modas, no sistema da igreja, e almas que estão gemendo, chorando. O que eu faço? Eu não sei o que está acontecendo, eu não aceito isso, eu não aceito esses negócios. Mas sabe, irmãos, quando você está gemendo, quando Daniel estava chorando nas beiras do rio de Babilônia, no cativeiro, sem a palavra, sem igreja para ir, ele estava chorando, de repente você está gemendo, Deus manda o anjo Gabriel na sua casa, ele fala: não chores mais, mulher, não chore mais, moço, porque eu tenho os meus remanescentes nos buracos, nos porões, nas catacumbas do século XX. Não chore não, eu vou te levar, você vai amar a minha palavra acima de todas as coisas. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que coisa. Mateus 24, 15, 21. Jesus previu isso. Ele falou que nesse tempo haveria um tempo. Mateus 24, você sabe, irmãos, que Mateus 24 passa por todas as 70 semanas de Daniel e chega bem aqui. Chega em Tessalonicenses, Filipenses. Isso aqui, Mateus 24, 15, 21. Jesus falou: quando, pois, vocês virem que está no lugar santo a abominação da desolação. Esse aí, pisoteamento da palavra. Lugar santo é a palavra de Deus. Santo não é esse prédio. Santo não são os prédios que nós frequentamos. Santo não são as colunas e nem a cadeira. Não tem lugar santo. Tem um Deus santo que santifica as almas que amam a palavra santa dele. Mas Jesus disse que haveria um tempo que as pessoas estariam pisoteando o lugar santo. O lugar santo não é pisotear a igreja, não, que eles fazem por aí, que eles cantam música sertaneja, fazem o que querem, conversam mais dentro da igreja do que lá fora. Não é esse que é o lugar santo, não. O lugar santo de Deus é esse aqui. A Bíblia fala o que é isso. É isto aqui, o lugar santo que o povo, que as religiões pisoteiam, a assolação da abominação que Jesus previu, é que chegaria um tempo que eles pisoteariam o lugar santo da palavra dele, em nome de Deus, falando de Deus, tal qual até Paulo, quando matou Estevão, fez em nome de quem, igreja? Paulo não, Saulo. Em nome de quem que Saulo ajudou a matar Estevão? Em nome de quem que Saulo ajudava a prender pessoas e levar para a cadeia? Em nome de quem, igreja? Fala! Em nome de Deus. E era em nome de Deus. E pegava a carta de quem, irmãos? Dos chefes denominacionais da época. Pegava de Anás, de Caifás, em nome de Deus. Perseguia e matava Estevão e cristãos, etc, etc. Mas um dia aquela coluna de fogo ali, ó, a mesma, esperou ele no caminho de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falou: não estou perseguindo o Senhor, não. Eu só estou prendendo e perseguindo esse povinho dos porões e das catacumbas que fica falando aí de um evangelho maluco, de uma seita, falando de profeta, não sei o quê. Aí Jesus falou: esse sou eu, Saulo. Para de me perseguir, Saulo. Eu vou te mostrar o tanto que você vai ter que sofrer por amor de mim. Porque esse povinho das catacumbas, que só canta hinos gostosos e antigos aí, que fica escondido nas bebocas de Roma, esse é o meu povo, Saulo. De hoje em diante, Saulo, você vai chamar-se Paulo. Você vai sofrer, você vai pregar para o povo este evangelho. A coluna de fogo, aquela mesma, melhor. Quando o povo vê
uma foto da velha coluna de fogo do passado, que Deus fez, permitiu que nós pudéssemos ver, uma foto qualquer, mas é a mesma coluna de fogo que teve no deserto, que esteve na estrada de Damasco. O que a coluna de fogo, que é o Espírito Santo, fez no deserto, o que ela fez na estrada de Damasco, ela está fazendo conosco hoje, convertendo-nos de volta à palavra original, de volta ao verdadeiro e antiquado Evangelho de Jesus Cristo. Não importa a Babilônia, não importa, não nos importa. Sai dela, povo meu, está escrito aqui. Sai dela quem? Leia a Bíblia. Sai dela, sai das igrejas, sai do sistema religioso e vou para onde? Vai para a minha palavra, meu filho. Volta para o meu Evangelho. Que coisa. Irmãos, esse espírito, estou quase encerrando. Hoje é só uma introdução. Presta atenção nisso. Esse espírito religioso, chamado Babilônia, que quer dizer confusão religiosa, ele começou no Éden. Vocês sabem disso. Foi logo, ele já estava lá na religião de Caim. Tem que ler a Bíblia. Ô pregador, mas é isso mesmo? Então você tem certeza que Caim ofereceu sacrifício para Deus e Deus recusou? E não era... Deus recusou. Isso começou lá no Éden. Esse espírito babilônico, esse espírito de beleza, de igreja bonita, de aparência, de estética, você sabe disso, né? Essa coisa toda. Mas quando chega no capítulo 9 de Gênesis, vejam o que o chefe, o imperador babilônico fala. Leia lá, capítulo 9, está lá, leia em casa, acho que capítulo 4. Ele fala, vamos fazer aqui para nós vamos construir uma cidade. Olha onde a coisa começa, não é na roça, não é lá onde a galinha carijó faz cocoricocó, não é lá não, é a cidade, é o foco, é a origem da atuação de Satanás, são espíritos urbanos, é na cidade dos cinemas, das praças, das vitrines. Hoje o diabo já entrou nas roças, nas fazendas, nos sítios, você sabe disso. A internet está aí para isso, a televisão chegou lá, o diabo já pegou tudo, não tem lugar mais. Mas qualquer um sabe a diferença que tinha do homem do campo de anos atrás, né? Lá enfiado, lá tinha que dormir 6 horas, levantava 4 horas, nós sabemos disso, né? Meu vovô sabia disso, nossos pais, nossos avós sabiam, talvez os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando, né? Mas a Babilônia, olha a inspiração do diabo. Faz uma cidade, Nimrod. Faz uma cidade. Porque se você fizer um cinema, se você puser um UFC, se você puser um carnaval lá na Sapucaí, lá na roça, o pessoal não vai. Não faz uma cidade. E ele construiu uma cidade. Leiam lá. Está lá na Bíblia. E ele, olha o que ele fala. Vamos construir uma cidade e fazer o que, igreja? Leiam lá. Fazer um nome para nós. Olha como é que o diabo é apaixonado por nome de igreja, de religião. Porque a cidade que construiu se chamou Babel. Tem resquícios dela até hoje. É uma torre, mas um império babilônico. Babel, que é confusão religiosa. Façamos um nome para nós, para que a gente não fique por aí afora, solto aí. Nós temos que ter um nome. Qual é o nome da sua igreja, irmão Diego? Qual que é o nome da sua igreja, irmão? O nome da sua igreja, irmão? Qual que é o nome da sua igreja? O nome da minha igreja é Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Esta igreja é o nome dado sobre todo nome. Tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, tudo, inclusive o batismo, façais no nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa, não é isso? Não há nada maior do que isso. Mas Nimrod queria fazer um nome para ele, para a igreja dele, para o reino dele, a primeira Babilônia. Percebe como é que o espírito de nomes, de placas, o espírito que começa lá no Éden, ele caminha Gênesis e vai afora. E ele passa até na arca. Ele passou pela arca de Noé, entrou, e lá estava Cão. Vocês lembram disso?
Vejam como uma coisa é séria. Dos filhos de Noé, tinha Sem, Jafé e Cão. O que aconteceu com Sem e Jafé nós sabemos. Mas o que Noé fez com Cão? Na verdade não é filho, ele era neto. Foi com o neto dele, Cush. Ele foi amaldiçoado. Os outros 2 filhos, prestem atenção nisso, irmãos, para que vocês percebam que o espírito dessa nudez que pega as mulheres do século 20, as religiões, as igrejas, ele estava lá no tempo de Noé, o mesmo demônio. Porque vocês lembram que o próprio Noé, por causa de embriaguez, numa situação daquela, ele ficou desnudo, e vocês lembram o que aconteceu? Aquele rapaz chegou simplesmente e foi lá, veio olhar e presenciar a nudez do velho Noé. Mal sabia ele que a lei de Deus, o Deuteronômio, ia amaldiçoar o filho que ficasse contemplando, vendo e convivendo com a nudez do pai e da mãe e coisas desse ramo. Mas o que aconteceu com Sem e Jafé? Lembra o que a Bíblia fala? Eles pegaram um lençol, o papai Noé estava nu lá. Deus permite um negócio desse. Estava nu lá, né? Estava nu lá. E eles foram que jeito, igreja? De costas! Em respeito à nudez do próprio parente, do ancestral comum, de costas. Eles não sabiam, mas a lei de Deus ia falar em Deuteronômio. Por quê? Porque aquilo ali era um espírito, o de Cão era um espírito de promiscuidade familiar. O diabo pega para fazer a promiscuidade. Por causa da promiscuidade nas igrejas, promiscuidade espiritual, essa mistura de religião, de Bíblia com dogmas de igreja, de Bíblia com palavras de homem, essa promiscuidade espiritual, ele pega isso e transforma ela em promiscuidade nas famílias, na sociedade. Por quê? Por quê? Porque hoje a mamãe é capaz de ver o seu menininho desse tamanho e ela fica lá de roupas íntimas, andando do quarto para a cozinha, porque só tem a família, porque só tem o papai com a mamãe, fica lá nua ou seminua perto dos filhos, às vezes numa idadezinha já indevidamente, inadequadamente. Um espírito de promiscuidade dentro das casas. É só você entrar por aí. Agora, se sair da casa, e se sair, se for para a rua, e se for para o carnaval, e se for para o clube, hein? Aonde fica isso? Esse espírito de promiscuidade, de nudez das mulheres, porque elas representam a igreja de Deus. Nudez das almas das pessoas, que são cobertas pela palavra de Deus, mas que estão rasgadas e esburacadas as Bíblias das igrejas, porque elas não vestem e não revestem a alma das pessoas. Estão percebendo tudo isso, irmãos? O espírito babilônico está bem lá, está bem naquele lugar, e ele passa por lá, e ele atravessa as eras. Eu não posso passar, eu não posso ir muito além. E ele vai chegar lá no cativeiro da Babilônia, com o império babilônico, que mais uma vez, o que a Babilônia faz com o povo de Deus, irmãos? O que Nabucodonosor faz com o povo de Deus, irmãos? Leia 2 Reis, leia 2 Crônicas, leiam por aí afora. De novo, a Babilônia lá de trás criou um nome para ser inimigo de Deus, um nome de igreja para enfrentar Deus. Não fala isso, não reconhece isso, mas o propósito por detrás disso está Satanás, fazer um nome para defrontar-se com o nome de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Esse espírito religioso começa lá, e eles querem enfrentar Deus. Eles falam de Deus, mas eles odeiam a palavra de Deus. Vamos tomar Santa Ceia com pão asmo, meu irmão? Falou, não, na minha igreja é com pão da padaria, fermentado. Mas, meu irmão, Jesus disse que fermento é símbolo do pecado. Fermento é símbolo da morte, do pecado. E você já chama de santa a ceia que você toma com pão fermentado. Ah, mas meu pastor falou que pode. Mas o pastor eterno diz que a Santa Ceia é com pão asmo. O pastor eterno diz que a Santa Ceia termina com você lavando os pés dos seus irmãos toda vez que você toma a Santa Ceia. Ah, isso na minha igreja não, isso é demais para nós. Mas não é demais para os filhos e filhas de Deus, que no século 20, no século 21 pode ser serviçal, doméstica, juiz, deputado. Mas se for um cristão, vai ajoelhar-se ali naquelas cadeiras e beijar e lavar os pés dos seus irmãos no nome do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Que coisa maravilhosa. O que a Babilônia de Nabucodonosor fez? De novo, com o povo de Deus, vai lá e escraviza o povo de Deus. Leva Judá, leva Daniel, leva Ezequiel, leva. Vocês estão percebendo?
Esse é o papel do espírito babilônico, que são as religiões, é escravizar. Agora, quando você vai na Babilônia, o que você encontra lá? O que Nabucodonosor faz? Está lá no meu tema. Ele fala, que negócio é esse? Nós temos os nosso Deus aqui, a Baal Peor, tudo é senhor, Baal não sei o quê, Baal não sei o quê, são senhores, são religiões. Sabe o que eles fazem? Eles vão no templo. Lembram disso? Vão no templo, arrebenta com o templo, destrói, acaba com tudo, leva as colheres, leva as taças sagradas e levam todos os itens do templo. Pisoteio. A Babilônia adora, ama pisotear as coisas sagradas de Deus. Levou e pisoteou, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou todos aqueles utensílios e levou para a Babilônia. Sabem para quê? Se lembram? O que o filho ou neto de Nabucodonosor fez? Belsazar? Lembra o que ele fez? Fez festa, vamos fazer uma festa. Chamou todas as mulheres do reino. Está lá, leia a sua Bíblia. As mulheres do reino, aquelas princesas maravilhosas. E ele falou para os serviçais dele: agora você vai lá no fundo do palácio. Sabe aquelas taças que aqueles crentinhos daquela mensagem falavam que eram sagradas, do negócio do templo deles lá? Aquelas taças, aqueles negócios lá. Traz lá, que nós vamos beber vinho nelas aqui e fazer farra com aquelas taças. Lembram disso, igreja? Belsazar, e aqueles homens lá ficaram encolhidos, porque eles tinham uma noção sobre o Deus de Israel. Falaram: rei, você sabe, você tem certeza do que você está falando? Que é isso, rapaz? Você já não destruiu o templo lá? Já não arrebentamos com toda a igreja desse povinho da mensagem? Já estamos acabando com eles? Nós vamos acabar com eles? Traz lá, nós vamos beber vinho e fazer farra com os utensílios que diz que é sagrado, não sei o quê. Os caras foram lá e trouxeram, todo temeroso, e o senhor estava lá bebendo, e fazendo farra, e vocês sabem. De repente um dedo vem e começa a escrever: Mené, Tekel. E vocês sabem o que é isso? O que é aquilo? O rei ficou desesperado, o rei da Babilônia, do imperador da Babilônia. O que é isso na parede? O que é essa mensagem? Que é essa mensagem maluca? O que é essa mensagem aí? Que mensagem é essa? O que é isso aí? Ele ficou perguntando: não estou entendendo essa mensagem dos profetas seus. O que está escrito aí? Aí os mocinhos, os empregados falaram: o senhor não vai entender não, mas tem um profeta que veio da Babilônia aí, que entende. Ele se chama Daniel. Chama ele lá, o senhor vai ler as mensagens do profeta e vai entender uma por uma, porque profeta é capaz de interpretar o dedo das mãos de Deus. Vocês lembram disso, irmãos? Aí vem Daniel e fala para o Belsazar: só um profeta é capaz de apontar o que o dedo de Deus escreve para o século 20, para mostrar para as pessoas que aqueles Belsazar, que aquela religião babilônica, a mãe prostituta e suas filhas prostitutas vão pisotear o templo, vão pisotear a palavra de Deus, mas não por muito tempo, porque tem profeta para entrar na cena e fazer cumprir a vontade de Deus. O profeta, o Daniel, o que é isso? O homem lembra o que a Bíblia fala? Ele estava assim, com as pernas tremendo. Que negócio, ninguém entendia aquilo lá. Ninguém entende as mensagens do profeta. Ninguém, vírgula, porque vocês entendem. Tem gente de trás da câmera que está levantando as mãos e diz: pregadorzinho, eu também entendo, aleluia. Eu entendo os 7 selos. Eu entendo agora, pregadorzinho. Eu não sabia, mas agora eu entendo as 7 taças. Eu sei das 70 semanas de Daniel. Pregadorzinho, você crê no mesmo profeta que eu creio, que não veio com a Bíblia nova, mas veio abrindo a velha Bíblia de Deus para nós. Os mistérios ficaram nos dias da voz, Apocalipse 10, 7. Nos dias da voz do 7º anjo seriam conhecidos e revelados para o povo de Deus todos os mistérios de Deus, para prepará-los, para tirá-los das garras desse sistema religioso babilônico, da mãe e das filhas. Belsazar, hoje mesmo, sabe essas taças que você tá, isso é coisa sagrada, rapaz. Sabe que veio de Babilônia, veio lá
Jerusalém, que você está fazendo farra com as coisas sagradas, você está fazendo festa nas igrejas, levando essas mocinhas de short para cantar no coral, levando elas para sair da igreja e não sei para onde, estão crucificando Jesus Cristo de novo. Hebreus capítulo 6, com isso eles crucificam Jesus novamente, sabe, esse pisoteamento que você está fazendo aí, falando de Deus, mas lá fora pisoteando na palavra de Deus com os seus testemunhos. Sabe de uma coisa, Belsazar? Você, Babilônia, você vai morrer agora. Passado 10 minutos, Dario, o rei persa, o representante do rei da Pérsia, que tinha atravessado debaixo das muralhas de Babilônia, furou, se eu pudesse falar agora, não há tempo, desviou o curso do rio da Babilônia lá na frente, porque a Babilônia dizia assim: ninguém entra aqui, nós estamos nesses muros aqui que dá para passar carruagem lá em cima do muro, quem vai entrar aqui? Ninguém consegue. Mas Deus inspirou o rei Sírio, da Pérsia, falou: desvia só o curso do rio. Como é que chama o rio? Eufrates? É o rio Eufrates. Desvia ele mais para cima, que você passa por baixo dos muros. E ele foi lá. O rei Sírio conversou com Daniel depois. O rei Sírio, que era um incrédulo, ele falou: eu estou me sentindo honrado, porque Jeremias disse há anos atrás, 200 anos atrás, que eu seria um instrumento de Deus para fazer um negócio desse aqui. Oh, meu Deus! Ele foi lá e desviou o rio Eufrates, entrou por debaixo do buraco do rio, e enquanto Belsazar, a Babilônia religiosa, as placas religiosas, estava pisoteando o nome do evangelho, aí entra Dario e fala: aqui, Belsazar, em nome de Deus está aqui, ó. E lá se foi o reino da Babilônia. Lá estava Deus fazendo cumprir. Sabe através do que, irmãos? Através de uma mensagem de um profeta lá no meio do cativeiro. Nós saímos do cativeiro da Babilônia. Aqui tem gente da igreja A, o da igreja B, o outro veio da outra igreja C. Eu fui quase padre, quase coroinha. Saíram daí, mas eu ouvi a voz: sai dela, povo meu. Sabe qual voz que eu ouvi? A mesma voz do profeta que foi ouvido lá na Babilônia. Sai da Babilônia, porque agora o seu Deus vai tomar conta desse império. Oh, meu Deus, aqui estamos nós, feitos loucos, chamado de seita, chamado de não sei o que. O rei Agripa falou para Paulo, lembra? Esse negócio que você está falando, isso é uma seita, isso é uma maluquice. Fala que esse Jesus de Nazaré, profeta, pois a nossa chamada seita é aquela que aprendeu do profeta de Deus o mesmo, eu repito, o mesmo evangelho da velha Bíblia, que o papai dele amava há anos atrás. Mas fala para ele, se puder um dia ele vai estar nos ouvindo, fala: papai, nós estamos aqui no século 20 sabendo que aquele evangelho que o senhor pregava lá atrás está aqui ainda, está aqui de novo. E o senhor sabe, papai, eu vou honrá-lo do jeito que o senhor honrou lá atrás. Aquele homem lá da autoridade, aquela doméstica, aquele vendedor, o senhor sabe, todos são iguais, lavam os pés uns dos outros, tomam santa ceia com pão asmo, abraçam, amam uns aos outros, dão a vida uns para os outros. Sabe, papai, aquele velho evangelho está aqui, eu não vou perdê-lo mais. Deus abençoe, irmão Antônio. Deus abençoe aqueles que por um tempo ficam longe dessa palavra, mas essa palavra, irmão Antônio, não fica longe de você nunca. Os filhos de Deus se desviam do evangelho, mas o evangelho não se desvia dos filhos de Deus. Oh, meu Deus, eu não aguento mais. Oh, Senhor, dá força para o teu povo. E pessoas ouvindo isso do outro lado das câmeras, tem pessoas aqui dentro, eu não sei, Senhor, talvez eles dispensem aquilo que Paulo fala, que esse evangelho é uma loucura. O evangelho das igrejas por aí não é loucura, mas o evangelho de Jesus Cristo é loucura. É a fraqueza que fica forte. Oh, Senhor, é quando quer crescer se humilha, quando quer subir tem que descer. Oh, Senhor, me ajuda a minha casa, ajuda as famílias, as pessoas que sinceramente querem estar de volta ao teu evangelho original, Senhor. As pessoas que não querem prezar nem nomes, nem igrejas, nem religiões, nem nada, eles querem prezar a tua palavra, Senhor.
Eles querem tomar Santa Ceia com pão azedo, lavar os pés dos irmãos, dar a vida por esta palavra, como os teus filhos sempre deram a vida, como os teus filhos sempre negaram-se a si mesmos, e tomaram a sua cruz, e seguiram o teu evangelho, Senhor. Essa trilha do Calvário é a trilha da morte, mas nós vamos atrás do Senhor. Onde o Senhor passou pelo Calvário, nós vamos atrás, porque depois do Calvário e da cova, nós vamos ressurretos com o Senhor, pela vida eterna, Senhor. Tem misericórdia daqueles que querem misericórdia. Olha os corações, veja se são sinceros, veja se são honestos, e se forem, Senhor, prova a tua palavra para o teu povo, Senhor. Mostra para eles que isto não é mais uma placa de igreja no mundo, isto não é mais uma religião das 2.000 ou 3.000 do século 20. Isto é de volta à velha religião de Paulo, João, Filipe, Maria Madalena e de todas aquelas santas mulheres que deram as suas vidas por amor da tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo.